Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Fabiano Lacerda e você está no Contras Fluxo. Hoje nós vamos falar sobre obesidade. A conversa hoje vai ser muito, muito, muito boa mesmo. Então, se você já puder curtir, compartilhar, deixar os seus comentários aí, vai fazer uma diferença enorme para nossas vidas e para você vai ser algo super simples. E eu queria hoje receber aqui com a gente Aline Ribeiro. Aline, seja bem-vinda aí ao Contras Fluxo. Já chegue contando aí quem é você. Certo, eu sou a Aline, eu sou nutricionista, sou especialista em obesidade e nutrição esportiva e também estou terminando minha especialização agora em terapia de aceitação e compromisso. Maravilha. Mas e além disso? Quem é a Aline Ribeiro, assim? O que é que ela faz? O que é que ela não gosta de fazer? Olha, eu sou apaixonada por esportes, Uhum. também gosto muito de filosofia, de sociologia. Isso aí ajudou muito, assim, a ter uma visão diferente durante a minha formação, né? A tentar unir um pouco os conhecimentos, diferente do tradicional, que tenta separar ciências da saúde e deixar lá só no biológico. Eu tento trazer outros aspectos, né? Que também influenciam na forma que a gente se alimenta. Uhum. Me fale um pouco aí sobre essa formação que você está tendo, né? É comum, assim, os nutricionistas estarem fazendo essas formações da ACT, por exemplo? Não, na minha turma só tem eu de nutricionista. Ah, é? Todo mundo é psicólogo. Em Salvador, assim, tem isso? As pessoas estão se formando assim em Salvador? Não, não vejo formação direta em uma área tão específica da Uhum, psicologia. O que eu vejo são pessoas se especializando em nutrição comportamental, uhum, mas não especificamente em TCC, por exemplo. uhum, Então, mas como eu vi que a nutrição comportamental tinha uma base muito forte da TCC e eu me interessava pela terapia de aceitação e compromisso, e não tinha nenhuma ligação que eu enxergasse assim de opção, aí eu fui para terapia de aceitação e compromisso, uhum, sozinha mesmo. Mas eu tenho aprendido bastante numa turma cheia de psicólogos. uhum. É bem legal. Então, enquanto nutricionista, você está abrindo o caminho aí, né? Com a faquinha, Sim, abrindo. é um trabalho difícil mesmo. Eu já fiz essa mesma metáfora de como abrir uma trilha. E é interessante explorar, mas também é difícil. Vamos já direto ao assunto? Como é que Vamos. você acha que a ansiedade e a depressão influenciam aí nas questões alimentares, sobretudo para quem está lutando aí nas questões contra a Certo. obesidade? O primeiro ponto, assim, para falar de obesidade, depressão e ansiedade, é entender que é uma relação bidirecional. Então, o que significa isso? Que tanto a pessoa que vive com obesidade, ela tem mais chance de desenvolver depressão e ansiedade, como a pessoa que tem depressão e ansiedade tem mais chance de desenvolver obesidade. Então, Uhum, elas se interrelacionam. E aí, por diversas razões, eu posso começar explicando, por exemplo, a relação de depressão com a obesidade, que vai muito assim do indivíduo que está deprimido, ele tem muita dificuldade de se envolver em atividades do cotidiano, em geral, eh, e principalmente de autocuidado. Então, acaba que a pessoa que está vivendo uma depressão, ela acaba não preparando seus próprios alimentos, uhum, tem mais chance de se envolver no sedentarismo, né, e mais dificuldade de se engajar em atividade física. E isso já tem uma relação direta com a obesidade, com o uhum, desenvolvimento da obesidade. São pessoas que também, por elas não prepararem os próprios alimentos, e uma alimentação saudável, né, segundo o Guia Alimentar da População Brasileira, é baseada em alimentos in natura e minimamente processados, né? Essa pessoa, por não ter essa organização, né, essa energia de logística que é necessário para manter uma alimentação saudável, ela acaba consumindo mais alimentos ultraprocessados, sim. que estão bem relacionados com a obesidade. Uhum, Eh, e a ansiedade também contempla esses aspectos, mas tem outros também, né? Que é principalmente do comer emocional. Eu não gosto muito desse termo, comer ah, emocional, é? não gosto. Por quê? Porque
me parece que a gente está separando um comer que ele envolve emoções e Hum. outro que não envolve. Não sei se você já parou para pensar nisso. Sim, não da forma que você está mostrando. Sim, eu uso É, muito a expressão, não é exatamente o mesmo significado, mas é quando a comida entra como reguladora de emoção, mas estamos o tempo todo sentindo emoções, né? isso. Eu uso também didaticamente para falar que o Sim, comer emocional é quando a gente passa a usar a comida como forma de regular as emoções. certo. Mas eu gosto de fazer esse recorte para explicar que as outras formas de comer, elas também envolvem emoções, Sim, né? sim. Por isso que esse termo, às vezes, eu sou um pouco chata com ele. E faz todo sentido, eu não tinha É, pensado sobre isso. é. Daí tem o comer emocional, que pessoas com ansiedade geralmente, né, têm mais chance de se envolver nesse tipo de comportamento. E que acaba levando a exagero alimentar, um comer transtornado, que não necessariamente é um transtorno alimentar, Uhum, ou também comer alimentos mais ultraprocessados ou fast food, os hiperpalatáveis em geral, né? Que uhum. geralmente são ricos em gordura, açúcar e sal. Está associado ao ganho de peso diretamente. Bem contrafluxo aí, né? Você fazendo a gente pensar um pouco sobre isso. Você sente que existe uma diferença se a gente for pensar aqui na heteronormatividade, né? Claro que Uhum. existem pessoas trans, existem pessoas não binárias, mas entendendo, indo pelo caminho, quer dizer, entre o homem e mulher. Você acha que essas questões de ansiedade, depressão, elas afetam mais um grupo diferente do outro? Você acha que as mulheres acabam sofrendo mais e os homens menos? Como é que você vê essa distinção assim? Ou não, você acha que é tudo igual e os homens que não cuidam muito da saúde emocional e acabam não achando que não estão sofrendo por conta disso? Não, eu vejo uma diferença significativa de como isso afeta mulheres e Uhum, homens. Ah, e aí, para a gente falar disso, o primeiro ponto é falar de divisão sexual do trabalho. É, quando a gente está falando, então, de divisão sexual do trabalho, quer dizer, existem tarefas que são socialmente atribuídas a mulheres sim. e tarefas que são socialmente atribuídas a homens. Impostos pela sociedade, né? Que a Isso. gente sabe que essas tarefas, elas não necessariamente Às são vezes de mulheres, né? são tarefas para a gente sobreviver, Sim, né? sim. Mas que elas são atribuídas a mulheres na nossa sociedade. Sim, sim. E aí isso gera uma sobrecarga de trabalho, porque é uma mulher que pode ter o trabalho remunerado, além disso, ter uma carga de trabalho a mais, que é o trabalho de cuidado, o trabalho de tarefas domésticas. Sim. E isso não é só quando a mulher tem filhos. Esse trabalho de cuidado, ele pode acontecer, ele é delegado às mulheres em relação a qualquer outra pessoa. Sim. Pode ser a um adulto, a crianças e Hum. idosos, né? É muito comum isso acontecer. Então, os idosos da família, o cuidado deles vão ficando para as mulheres, Uhum. né? Essa tarefa de cuidar é atribuída às mulheres. Sim. E aí, o que acontece? Essa mulher vive uma sobrecarga de trabalho constante, até porque esse trabalho de cuidar de alguém, ele não tem férias, Fica invisível, né? é invisível. A sociedade não Sim, julga isso como um trabalho mesmo, né? não. E aí temos uma mulher extremamente sobrecarregada, estressada. Isso leva também a outras questões que a gente tinha falado antes, como sedentarismo, Uhum. ah, distúrbios do sono. E isso por si só já pode mudar o comportamento alimentar dessa mulher. Sim. E ainda falando sobre o outro ponto de uma alimentação saudável, ela precisa de tempo para acontecer. Porque a gente está falando de preparar os próprios alimentos, Uhum. reduzir o consumo de alimentos industrializados. Sim. E essa mulher, quando ela não. Esse tempo acaba sendo roubado mesmo para o cuidado de outras pessoas e não dela. Então, eu considero que a divisão sexual do trabalho é uma questão de. É um determinante social da saúde da mulher. É um tema pouco abordado, Sim. mas eu vejo claramente isso na clínica, né? Quando eu falo de hábitos e da dificuldade de se engajar em hábitos ou de organizar a alimentação,
os impeditivos para isso, né? Muitas vezes aparece, não consigo, porque eu preciso até preparar a janta do meu marido. Já vi isso, né? Eu não consigo preparar outra coisa, senão eu teria que preparar duas Uhum. coisas. Ou eu não consigo ir para academia porque, enfim, eu tenho que cuidar da minha mãe, ou eu não tenho com quem deixar meu filho. Isso aí também entra em várias outras questões na sociedade que precisam mudar para melhorar, né? Uhum. Então eu posso dizer que o machismo interfere diretamente nas questões da obesidade da mulher? Não o único fator, mas ela interfere Sim, diretamente? interfere, com certeza. Principalmente por essas questões de trabalho. Mas tem o outro ponto que é mais falado, né? Que é a pressão estética. Sim, Não que os homens não passem por isso. Isso certo. acontece. Uhum. Mas as mulheres acabam tendo maior experiência Sim, de passar pelo bullying na infância, sim. pelo chamado body shaming, que é pessoas comentando sobre o seu corpo. Eu mesma tive uma experiência pessoal com isso, então eu lembro que antes dos 10 anos eu já havia escutado pessoas falando sobre o meu corpo, do que eu deveria fazer, do que eu deveria comer, se eu deveria emagrecer ou não, se eu tinha emagrecido ou se eu tinha engordado. Isso muito cedo, e o que implicou em fazer dieta. Com 11 anos eu já fazia dieta, eu já estava tentando Caramba. mudar o meu corpo, e essa história é comum na minha clínica. Eu vejo muitas mulheres falando sobre isso, que a minha primeira dieta foi quando eu tinha 9 anos. Ou uma fala muito forte é: desde que eu me entendo por gente, eu vivo a insatisfação corporal. Então, isso também leva a comer emocional, mais chance de desenvolver transtornos alimentares, tentativa de dieta, aquele ciclo de restrição, comportamentos compensatórios, culpa por ter comido. Então, eu comi, logo tenho que compensar, ir para academia, enfim. Então, Lamento por você ter passado por isso, viu, Aline? obrigada. É, lamento mesmo. E aí, através dessa sua fala, é que eu penso, né, o quanto as pessoas dizem, né? Para emagrecer é só força de vontade, né? Só basta você ter força de vontade. E é bem diferente quando a gente olha nessas questões de atravessamento de gênero. E quando a gente vai olhar para atravessamento social, isso aumenta muito mais aí. A gente está Uhum, falando, talvez dentro de um recorte, né? Das pessoas que têm um certo privilégio de ter que escolher o que vai comer, de tempo, mas às vezes sim. tem um atravessamento também social, né? Se a gente for pensar numa pessoa periférica, numa mulher periférica, numa mulher preta, tem que ali sustentar uma série de crianças e também fazer esse papel de cuidado e tudo mais, e trabalhar no CLT, é extremamente injusto chegar para essa mulher e querer que ela performance uma beleza que a sociedade julga enquanto aceitável, né? Isso não tem um caminho certo do que se fazer, né? Na verdade, não existe um caminho único Uhum, na nutrição, apesar disso ser disseminado por aí, né? Que a uhum. gente, pelo menos é a sensação que eu tenho, de que o nosso papel é calcular dieta, é ser uma calculadora. Quando, na verdade, o nosso papel é cuidar da saúde e da alimentação de Uhum. seres humanos. E aí isso não passa somente por calcular uma dieta. Que isso a própria calculadora já faz e a inteligência É, artificial já faz, né? Se você não tem esse inclusive, olhar humano, é uma fala que eu até brinco, e as pessoas perguntam: você não tem medo de ser substituída pela inteligência artificial? Eu falo: não, nem um pouco. Se for pra fazer isso, inclusive, pode fazer. porque Calcular dieta, se for só porque, por calcular, né? isso não é. Acho que está mais que claro que isso não é suficiente para mudar hábitos, pelo menos da maioria das pessoas. Esse é um dos motivos que você está fazendo essa especialização em ACT? Sim, com certeza, porque eu já na faculdade eu tinha essa inquietação de que não era só isso, a alimentação é mais complexa do que isso, mas eu também não sabia por onde seguir, né? Não tinha muita referência. Eu ainda tive contato com a nutrição comportamental na faculdade ainda,
mas ainda faltava alguma coisa. E a ACT veio dando mais sentido a essas coisas, a essas inquietações que eu tenho. A gente já entendeu que não tem um único caminho, mas qual é a melhor forma de lidar com essas pressões do machismo, pressões da sociedade, os atravessamentos sociais? Como é que você acha que é a melhor forma de lidar com isso? Bom, o autoconhecimento ajuda bastante aí nesse processo. Mas para não ficar tão abstrato, pensar em também um caminho possível é, primeiramente, evitar a comparação, né? Que é uma Uhum, coisa que acontece muito quando a gente está em jornada de emagrecimento e mudança de hábito, da gente se comparar e de ter essa ideia de que existe um ideal a ser seguido, uhum, né? De que essa é a fórmula, e se eu não fizer isso, tá errado. E se eu não fizer isso, então eu desisto. E acho que o caminho é primeiro entender que não tem um caminho ideal uhum, e que por isso a comparação só atrapalha. E aí, a partir disso, né, então, bom, o que é que eu vou fazer? Ah, acho que muito importante é você se guiar pelo que faz sentido para você. É, as mudanças que fazem sentido para você, o que você acha importante, é uma coisa que eu tento trabalhar muito na clínica, fazendo perguntas mesmo do por que é importante para você perder peso, o que você acha que vai mudar na sua vida quando isso acontecer, para tentar evocar essas motivações por trás, né? E a pessoa enxergar sentido naquilo que ela está fazendo. É ver, entrar em contato com os valores pessoais dela e por que aquelas ações estão de acordo com os valores, né? Acho que esse é um caminho possível de ser seguido. Valores é uma expressão que a ACT gosta muito de usar, assim, né? Quais são os Gosta, seus valores, né? mas é difícil de entender um pouco, né? Pelo menos eu vejo assim as pessoas confundindo, e eu também confundia muito, por Uhum, exemplo, valores com objetivos. uhum. É bem diferente. Vou trazer um exemplo e você vai me dizer se isso é valor ou não. É, eu gosto muito de comidas mais salgadas do que comidas mais doces. No Hum, geral, eu gosto mais de comidas mais salgadas do que comidas mais doces. E tem um doce que me lembra muito da minha infância, né? Tem uma ligação afetiva positiva na minha infância, que é a jujuba. E eu nem vou uhum. dizer aqui como é que a jujuba é feita, porque senão as pessoas vão desistir de comer jujuba. E também tem uma torta de banana, sem glúten, sem açúcar e tudo mais. E também tem uma torta de chocolate extremamente doce, com açúcar e tudo mais. Entendendo dentro do dia que eu estou vivendo, da importância que eu vou precisar, né? Usar aquele alimento, né, como ajuda enquanto ferramenta, ou até mesmo não, e olhar, entender como é que está o meu dia, eu vou escolher entre aquela torta de banana, sem glúten e sem açúcar, ou vou escolher comer aquelas outras duas coisas. Dependendo do que eu valorizo para aquele momento, se é preservar a minha saúde física ou é preservar a minha saúde emocional, né? Não que isso seja uma condição. Algumas pessoas podem preservar a saúde emocional, a saúde física com a torta de banana. Mas eu tenho aquela ligação com com aquela jujuba e tudo mais. Então, para mim, pode ser um valor naquele momento abrir mão de comer uma torta de banana e comer algo não saudável fisicamente, porque emocionalmente eu esteja precisando daquele aquecimento no meu coração, na minha alma, na minha mente. Vou precisar comer aquela jujuba ali. Ah, Fabiano, mas a torta é muito melhor. De chocolate. Olha só como ela é feita. Ela é feita de uma forma totalmente diferente da jujuba. E é por isso que eu trago esses dois pontos. Porque para mim vai ter um valor muito mais bacana eu comer aquela jujuba que é feita, sei lá, com. Nem quero dizer aqui como é que é feita a jujuba. Uhum. Do que a torta de chocolate. Isso seria uma forma de olhar um valor, um valor emocional? É isso que a ACT traz nessa questão desse exemplo? Sim, eu acho que a partir desse ponto que você traz, é, é crucial entender quando a gente está falando de valores aqui, é ter clareza deles. Uhum, Porque muitas vezes
a gente tem os valores, mas não tem clareza nenhuma e de como isso se conecta com as nossas ações do dia a dia. Uhum. E é isso que a ACT tenta trazer. Fazer você pensar em qual a vida que você quer ter, qual a pessoa que você quer ser e como as suas ações hoje se conectam com isso. Para também não cair na armadilha de encarar o valor só como algo do futuro. Não, o valor pode ser vivenciado aqui, no aqui e agora. E aí, quando você traz esse exemplo, eu entendo que você está tendo uma decisão consciente ali, Uhum. baseada no seu valor de, enfim, memória afetiva, e de um alimento, do prazer na alimentação. Enfim, podem ser diversos valores aí envolvidos. E aí você escolhe naquele momento. E isso não é estático, né? Uhum. Em outro momento, você vai fazer uma outra Sim, decisão sim, que pode fazer sentido, sim. que Inclusive a é, torta lá de banana, é, sem glúten, sem açúcar e sem nada, porque aquilo naquele momento vai fazer mais sentido. uhum. E aí isso seria você estar agindo de acordo com os seus valores. Uhum. Agora a gente pode pegar esse mesmo exemplo e colocar num exemplo, colocar numa situação de que não seria isso. Como você usar a jujuba frequentemente para lidar com suas emoções desconfortáveis. Uhum. E aí isso não seria necessariamente uma ação baseada nos seus valores, e sim uma ação na tentativa de fuga, de anestesia Uhum. dos seus sentimentos, e aí muda completamente o jogo, a Sim. frequência. Então, muitas vezes eu falo, o contexto em que você come aquele alimento é, é o mais importante, porque ele determina a frequência, determina a quantidade. Se você come jujuba para lidar com todos os estresses que você tem na sua vida, eu acho que você comeria bastante jujuba. Bastante mesmo, né? Porque na nossa vida tem estresse, Sim, tem sim. diversas situações desconfortáveis Sim, ao sim. longo da semana. Então, se a gente usa uma comida para lidar com isso, o desfecho é completamente diferente Uhum. do que você colocar isso num contexto específico, né? Em que você está decidindo conscientemente fazer aquilo porque você quer e acha valoroso naquele momento. A importância do autoconhecimento, né? Do cuidado da saúde mental que você trouxe no início aí, Isso, dessa nossa fala, que é de extrema importância aí. Porque para eu poder fazer essa escolha da jujuba naquele momento, ou não fazer a escolha naquele momento, eu preciso me conhecer, eu preciso entender qual o que é que eu tô sim. passando o que é que eu tô passando naquele momento, por que eu valorizo comer a jujuba naquele momento, em outro momento não. Parece complexo, mas eu acho que é igual a dirigir ou andar de bicicleta. Na hora ali, em Aham, alguns momentos você vai cair, outros momentos você vai. Mas quanto mais você vai treinando, mais você vai fazendo, mais você vai se autoconhecendo, mais você vai testando. Eu acho que é mais ou menos isso, assim, né? é por aí. Igual qualquer outro processo, né? Uhum, Então, no início vai ser um pouco, você vai ter um pouco mais de hipervigilância, né? uhum, Vai prestar atenção, vai pensar mais, raciocinar mais. Mas com o tempo fazendo isso, você começa a fazer com mais facilidade, não precisa uhum. de tanta raciocínio, né, Tem para fazer uma, isso. tem uma coisa que nessa correria da vida, que a vida nos dá, deixa dinâmica e tudo mais, e que atravessa todos nós enquanto seres humanos, independente da raça, do gênero, da classe social, que é o sono, né? É Sim, claro que algumas pessoas têm o privilégio, né, de ter um sono de qualidade um pouco melhor do que outras pessoas, pessoas que moram numa favela, pessoas que moram na periferia, elas têm uma qualidade de sono inferior, porque elas precisam estar mais vigilantes, e pessoas às vezes que não têm condições de ter uma cama adequada, ter um sono adequado porque a CLT e o tempo que ela tem para poder trabalhar, estudar e dar atenção à família é extremamente curto, mas o sono também interfere nesse caminhar, né? Como é que você vê o sono aí nesse processo da luta contra a obesidade? então é um pilar fundamental e, assim, sem ele, na verdade, as coisas se dificultam muito, Uhum, porque existem várias associações, né, com uma noite de sono de má qualidade com desfechos que podem levar à obesidade. Desde até sentir mais fome. Então, uma pessoa que dorme menos, ela
tende a sentir mais fome do que uma que dorme adequadamente, né? De Uhum. 6 a 8 horas por noite, né? E isso é falando de fatores biológicos mesmo, né? Sim, Aumenta sim. os hormônios responsáveis pela fome e diminui o da saciedade. Assim como pessoas que dormem menos, elas têm mais estresse durante o dia, elas acabam tendo dificuldade de tomar decisões, menos foco, menos concentração, essas coisas já estão bem faladas. Uhum. E aí tem um ponto que se interrelaciona diretamente com a alimentação, que é maior impulsividade, Uhum. que está associado a uma noite de sono ruim, né? Um sono que não foi reparador, você ter mais impulsividade durante o seu dia. E aí, isso na hora de escolher o que vai comer, complica bastante. E é isso, é difícil você tomar decisões conscientes quando você não dormiu bem. E aí já é o sono se relacionando com a obesidade de uma forma comportamental, Uhum. não tão biológica como eu falei Sim, antes. sim. Então, tem vários fatores. Tem pessoas que também não dormem bem, têm mais dificuldade de se engajar em exercício físico. E esse sono desregulado parece um ciclo, assim, né? Que é difícil você sair, é possível, mas ele se retroalimenta. E vão criando outras ramificações. Então, você também tem dificuldade de acordar cedo, tem menos exposição à luz solar, e aí vai mantendo esse ciclo Uhum. de sono ruim, sono difícil, ou aquele sono que você acorda a noite inteira, e esses comportamentos, né, só vão aumentando. E afeta também a parte psíquica, né? Porque se você não dorme bem, você acaba não sonhando. E agora quem está falando é o psicólogo junguiano aqui, né? Ah, sim. Eu, enquanto junguiano, uso o sonho como ferramenta mesmo no processo terapêutico, né? E aí, se a pessoa não está sonhando, porque ela está tendo uma mal noite de sono, isso traz consequências, inclusive, nessa tentativa de construção de saúde mental, de autoconhecimento e tudo mais, porque o sonho é uma forma do inconsciente se comunicar com o consciente. E porque toda noite a gente sonha, independente se a gente lembra ou não, toda noite a gente sonha. Ah, Fabiano, mas como isso interfere nas questões da obesidade? Porque como o inconsciente nos traz os sonhos e a gente pode trabalhar isso dentro da clínica, né? O que é que o inconsciente está tentando comunicar e tudo mais. Se a gente não tem essas pistas, a gente não tem como trabalhar. E se a gente dorme mal, se a gente tem uma mal noite de sonho ou de sono, dificilmente a gente vai conseguir sonhar. Mas isso também Uhum. não é parâmetro, dizer, se eu estou sonhando, eu estou tendo uma boa saúde mental. Não, não é isso. Se eu não estou sonhando. Aham. Ou melhor, você sonha, sempre sonha. Estou falando aqui no senso comum, né? Lembrar do sonho em si. Jovem, quanta coisa a gente já flutuou aqui. A gente entrou, Sim. entrou num lugar, saiu no sonho, já falou nas questões de atravessamento social, nas questões contra o machismo e tudo mais, né? Eu passaria a tarde toda aqui falando com você, mas a gente já está caminhando para o final. E aí eu queria deixar um convite para você deixar uma inquietação para as pessoas que estão nos assistindo, né? Pode ser uma pergunta, pode ser uma frase. O que é que você diria para as pessoas que estão nos assistindo? Olha, acho que ficou mais marcado, assim, que eu acho que as pessoas precisam realmente se atentar a isso, é de como o trabalho doméstico e o trabalho de cuidado, né, aquela questão da divisão sexual do trabalho, isso determina a saúde da mulher e a forma com que ela cuida da própria saúde e da alimentação. E a gente precisa olhar para isso, enquanto profissionais de saúde. Não deixar isso para ciências humanas só, né? Uhum. Não fazer essa separação. Isso tá aqui também, que é uma coisa que me incomoda bastante. Então, esse seria o recado, né? Da gente entender que isso faz parte Sim, da sim. saúde da mulher. E agora para te encontrar, né? Onde é que as pessoas te encontram? Como é que fazem para encontrar a Aline? Certo? Eu tô no Instagram, Uhum. @Nutrindo Hábitos. Eu sou bem presente lá, fazendo Bastante. várias inquietações Uhum. também. E é isso.
Gente, eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser encontrar. Aline, eu vou deixar esse livro de presente para você, Ai, obrigada. viu? É da Artmed. Artmed Eu amo essa editora. manda presentes pra gente aí, entregar para vocês. É um grande presente para você aí. Para você que está nos assistindo, por favor, curta, compartilhe, para a gente vai fazer uma diferença enorme, assim. Comentem, deixem seus comentários, deixem dicas do que a gente pode falar nos próximos episódios. Se gostarem de Aline, diga assim, queremos a Aline de volta, para ela voltar aqui para gravar outro episódio. E é isso, gente. Hoje nós ficamos por aqui. Aline, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada.